Você é daqueles do time vírgula ou do time ponto final? E ponto e vírgula, quando que eu uso? Hoje eu vou contar pra vocês sobre a importância da pontuação num texto. Básico a gente já sabe. Vírgula é uma pausa, ponto encerra a frase, interrogação pra perguntas, exclamação pra surpresas e gritos. Beleza, beleza. Mas será que é tão simples assim? Eu vou começar pelos dois últimos que eu falei, que eles realmente são um pouquinho mais fáceis. Mas especificamente eu vou começar pelo ponto de interrogação. A gente já sabe que ele se coloca no final de uma pergunta, mas muita gente esquece de colocar o ponto de interrogação no dia a dia. Tem aquelas perguntas que acabam nem precisando de ponto de interrogação pra gente entender que aquilo é uma pergunta. Então acaba não atrapalhando tanto. Tipo, qual o seu nome? Que a palavra qual já indica que é uma pergunta. Mas mesmo assim, o certo é usar o ponto de interrogação, não importa se dá pra entender que é pergunta ou não, né, gente? E na escrita das suas histórias, ele é ainda mais indispensável. Gente, um ponto de interrogação faltando pode mudar completamente o sentido da frase. Ele acaba sendo a diferença entre uma pergunta e uma afirmação. Então é uma coisa pra você ficar atento. Mas também não precisa se sentir culpado se por algum acaso você estiver lá revisando o seu livro e perceber que você esqueceu o ponto de interrogação em algum momento lá. Porque eu também faço isso. Na correria de escrever, a gente vai lá escrever na maior emoção e a gente acaba mesmo esquecendo de colocar o ponto de interrogação. Mas por isso que é importante a gente sempre revisar o nosso texto quando a gente termina de escrever. Porque essas coisinhas, erro de digitação, coisa de pressa, sempre acabam passando. E essa questão da autorrevisão é muito importante, desde uma mensagem no WhatsApp até o seu livro. Autorrevisão é muito importante. Então, inclusive aqui no Instagram, meu filho, escreveu sua legendinha pro seu post no Instagram, vai lá, revisa, dá uma olhada mais cuidadosa antes de clicar em publicar, valeu? E o ponto de exclamação? Ser tranquilo, né? Eu meio que uso quando eu quero e tal. Tá, não é bem assim não. Da mesma forma que o ponto de interrogação, a exclamação muda completamente o sentido da frase. Eu posso dizer, eu preciso de ajuda, ou eu preciso de ajuda. Ou seja, ele define quão urgente é um problema, quão irritada ou emocionada tá a pessoa que tá falando. Ele vai definir completamente como é a situação, como é a entonação que o seu personagem tá usando ali. Agora, dica de ouro da tia Gé. Nunca use mais de um ponto de exclamação ao mesmo tempo. Além de ser completamente contra a gramática, pode ficar um pouco exagerado. Tem gente que vai lá e coloca 10.000 pontos de exclamação. Eu sinceramente recomendo que você não faça isso. Mesmo que seja um grito supersônico, sei lá, não precisa disso. Coloca em caps lock, coloca em itálico, dá uma enfeitada, aumenta a fonte, sei lá, faz o que você quiser, mas não coloca, por favor, não coloca mais de um ponto de exclamação. Agora, se tiver no WhatsApp, pode, né, gente? WhatsApp, Instagram e tal. Sua rede social, sua vida corriqueira, bilhetinho pra amiga, mensagem, ó, vai lá, seja feliz, coloca lá 10 milhões de pontos de exclamação, que tá tudo certo. Mas, de verdade, não faça isso no seu livro, tá bom? Antes de falar do ponto e da vírgula que eu já tinha mencionado antes, eu vou falar sobre um dos nossos queridinhos, o travessão. Se você gosta muito de escrever diálogos, você já se identificou, já falou, esse é o meu momento. Mas eu já vou adiantar pra você que existe uma grande chance de você não estar usando travessão nas suas histórias. Oh meu Deus, como assim? O que acontece, gente, é que o travessão não existe no nosso teclado lindo, maravilhoso lá, né? A gente tem que fazer gambiarra para escrever. O que a gente tem no teclado é o hífen. O hífen é aquele sinalzinho, aquele tracinho pequenininho, que é usado para juntar palavras compostas, tipo guarda-chuva, sei lá. Essas palavras assim, aquele sinalzinho que tá ali no meio se chama hífen, ok, galera? E ele é bem mais curto que o travessão, na verdade, ele é tipo metade do comprimento de um travessão. E muita gente vai lá e coloca o hífen falando, é um tracinho? Então eu vou botar tracinho, tracinho é sinal de diálogo. Não é tracinho é sinal de diálogo. Travessão é sinal de diálogo e o hífen não é sinal de diálogo, tá? Aí a galera esperta vai lá, faz o quê? Coloca uma letra, dá espaço, coloca hífen, dá espaço, coloca outra letra e aí o hífen aumenta. Aí a pessoa fala, opa, achei o travessão. Aí a pessoa vai lá, copia e cola aquilo e sai colando em tudo que é hífen. Não. Isso também não é travessão. Pois é, gente, eu vou trazer a revelação aqui pra vocês. Esse tracinho que é um pouquinho maior que o hífen, na verdade se chama meia risca, que aliás é uma palavra que tem hífen. Sabe pra que é usado meia risca? Simplesmente para colocar número de telefone. Você vai lá e fala, nananana, tracinho, nananana, que é o número de telefone. Esse tracinho do meio é meia risca. Eu acho que é só pra isso que serve meia risca. Não vou confirmar aqui,
Não vou dar 100% de certeza aqui, mas esse traço do telefone se chama Meia Risca. E o travessão, cadê esse travessão que eu não consigo encontrar? Infelizmente, para você achar o travessão, você vai ter que ir lá no Google pesquisar travessão, dar Ctrl C e ter que ficar dando Ctrl V a vida inteira. Pode parecer um pouco cansativo, mas pra mim é super de boa. Hoje em dia eu uso Ctrl V sempre, porque eu já falei pra vocês que eu tenho nervoso com diagramação, né? Não consigo ver o texto sem diagramar. Mas se você achar cansativo, o que você pode fazer é usar o hífen mesmo. E quando você terminar, você vai lá em substituir, coloca o hífen e substitui os hífens por travessão. Mas aí você toma cuidado, pelo amor de Deus. Olha só, diquinha. Se você for fazer isso, substituir hífen, espaço, por travessão, espaço. Se você não fizer isso, até as palavras que tem hífen vão acabar ficando com aquele traço enorme no meio. E, tipo, não é legal, né, galera? Então tome muito cuidado com esses 3 tracinhos que são totalmente diferentes, ok? Hífen, meia risca e travessão. Agora sim eu vou falar sobre a nossa querida vírgula. Muita gente acha que a vírgula é uma pausa para respirar. Muita gente, essa é a definição de vírgula, mas vírgula não tem nada a ver com pausa para respirar. Por algum acaso, a gente faz ali uma pequena pausa quando tem uma vírgula. Eu não sei se tem ali alguma relação e tal, mas de fato a vírgula é um separador de elementos. Tanto que, por exemplo, aquele clássico caso... Você tá lá listando um monte de coisa. Ah, eu gosto disso, 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 disso. Aí você vai lá usando um monte de vírgula pra separar quais são os elementos que você gosta. Esse é o caso clássico de vírgula. Vírgula também pode ser usada para separar orações. E um caso muito importante que muita gente abandona completamente a vírgula é quando os elementos da oração estão fora de ordem. Opa, tia Jéssica, agora você falou grego pra mim, hein? Calma, é muito mais fácil do que isso. Toda oração tem uma ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito, verbo e os demais complementos. Mas o que é complemento? Bom, a gente tem ali sujeito, verbo, complementos. Tudo que não for sujeito e verbo é complemento. Daí, meu filho, que tem a importância de você saber o quê? Análise morfossintática. Análise morfossintática que você sempre fez na sua vida, você não sabe para que serve. É para isso que serve. Tudo isso que eu tô falando parece meio complicado, mas na prática é muito mais simples. Por exemplo, a frase eu joguei ontem, tá na ordem direta. Eu é o sujeito, joguei é o verbo, e ontem é o complemento. Então, beleza, tá na ordem direta, não tem vírgula. Eu joguei ontem. Agora, ontem eu joguei. Ontem saiu da ordem, foi lá pro começo da frase, por isso a gente coloca uma vírgula. Então, ontem, vírgula, eu cheguei. E na fala, você não precisa falar ontem eu cheguei. Não, você pode falar, ai, ontem eu cheguei. Ontem eu cheguei. Não tem problema, entendeu? Porque a vírgula não significa pausa para respirar. Vírgula é um separador de elementos. Vou dar um outro exemplo desse caso aí de complemento. Me sinto bem ao seu lado. Tá lá na ordem direta. Aí você muda ao seu lado, vírgula, me sinto bem. E eu falei que tinha 2 coisas que envolvia lá essa questão do separador de elementos, da ordem direta e tal. Gente, uma das regras mais sagradas da vírgula é que não se separa sujeito e verbo com vírgula. Nunca, jamais você vai fazer isso na sua vida. Por favor. E olha só, não importa quão longo for o seu sujeito, se ele é um sujeito lá inteiro, não importa quantas palavras tem, você não vai ficar cansado no final de colocar uma vírgula pra dizer assim, ai, pausa pra respirar. Não, não venha com pausa pra respirar pra cima de mim. Vou dar um exemplo. Os melhores amigos que eu conheci na minha vida todinha decidiram ir ao shopping. Eu até fiz uma pausa pra respirar. Não fiz uma pausa pra respirar? Nem percebi. Pois é, então... Os melhores amigos que eu fiz na minha vida todinha decidiram ir ao shopping. Não tem vírgula isso daí. Porque os melhores amigos que eu conheci na minha vida todinha é o sujeito da frase. Olha só que sujeito enorme. Mas é o sujeito e depois tem o verbo decidiram. Então não separa o sujeito do verbo com vírgula, por favor. Outro elemento que você sempre vai separar com vírgula é o vocativo. Por exemplo, mãe, cheguei. Você até fez uma pausa para respirar aí nesse caso, hein? Então você vai lá, vocativo. Vocativo é quando você chama uma pessoa, né? Então vai lá, mãe, cheguei. Beleza? Usa vírgula. E que tá, meu querido? Você que nunca entendeu, a análise morfossintática serve pra quê? Aí está a nossa análise morfossintática. Identifique e classifique o sujeito. Tá aí a causa. Simples. Vírgula é uma das coisas mais básicas. A gente não sabe usar porque a gente não sabe fazer análise morfossintática. Ou porque a gente não sabe as regras da vírgula, que é uma grande realidade, que muita gente não sabe quais são as regras da vírgula. Ui, vírgula dá uma canseira, né, gente? Muita coisa pra falar de vírgula. Então, vamos lá pro nosso ponto final. Que ironia eu ter deixado o ponto final pro final. E, gente, o ponto final, você vai dizer, ah, pelo amor de Deus, não tem algum mistério no ponto final, né? Muito pelo contrário.
ponto final é tão simples que muita gente tem medo de usar. As pessoas têm medo de colocar ponto final, gente. Tem receio, tem preguiça, eu sei lá o que as pessoas têm, mas eu vejo muita gente por aí, principalmente aqui no Instagram, assim, esquecendo a existência do ponto final. Cara, me dá um nervoso inacreditável. Eu vejo lá a descrição de uma foto e tá lá aquela pilha de orações, um monte de oração e vai lá, vírgula, 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 um monte de vírgula separando um monte de oração que as orações não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa vai lá e coloca vírgula, 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 vírgula pra sempre. Enfim, o ponto final tá fazendo muita falta nos textinhos que eu vejo por aí, inclusive nas redes sociais. Aí você fala, ai, mas é rede social, eu posso sair usando vírgula, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Olha, você pode fazer o que você quiser, mas você não acha que cansa uma pessoa que tá lá lendo um texto e a frase nunca acaba e vai colocando vírgula, vírgula, vírgula e a frase nunca é encerrada com ponto final? Bom, eu fico muito cansada de verdade. É uma coisa que pode realmente melhorar pra quem tá lendo, pode melhorar a experiência dos seus amigos, dos seus seguidores, então é uma coisa muito básica. E se você pretende ser escritor de um livro, isso é ainda mais importante. Então vamos lá, para saber quando eu vou colocar um ponto final para encerrar a minha frase, tenho que saber o que é uma frase. É uma unidade textual que tem um sentido completo, parecido lá com o nosso parágrafo que a gente viu alguns vídeos atrás. E a frase começa com uma palavra com letra maiúscula e termina com ponto final. Essa é a nossa estrutura básica de uma frase. Tem que ter sentido completo. Então, você vai fechar a sua frase com ponto final quando fechou uma ideia. Às vezes você tem ali duas frases, que na verdade são orações, né? Você tem ali duas orações que estão um pouco conectadas, que elas meio que se completam. Aí você vai lá e separa elas com vírgula, separa elas com uma conjunção. Mas você não precisa realmente encerrar toda a oração com um ponto final. Só que vai chegar um ponto que você vai estar falando uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava falando antes. Então você vai lá, encerra e começa outra frase. Tipo assim, falei e tal, terminei aqui um certo raciocínio. Agora eu tô falando de uma outra coisa. Aí você vai lá, encerra com um pontinho final. Não fica, tipo, ligando frases que não tem nada a ver uma coisa com a outra e botando vírgula pra sempre. Vou colocar um exemplo aqui, vai parecer até que eu tirei isso do Instagram, porque realmente se vê isso muito. Vamos lá. Oi, gente, eu fiquei sem sono nessa madrugada e resolvi tirar umas fotos. Não sei se ficaram muito boas, mas eu gostei do resultado. Tenho tentado trazer coisas diferentes por aqui. O que vocês acharam? Eu ainda botei o meu exemplo sem ponto de interrogação no final. Tipo, o que vocês acharam? Aí a pessoa vai lá e coloca um ponto final, ou então não coloca ponto nenhum. Enfim, olha só quantas ideias a gente fechou aqui. Oi, gente! Primeiro, oi, gente! Aí você já tá felizinho, você coloca o quê? Ponto de exclamação. Eu fiquei sem sono nessa madrugada e resolvi tirar umas fotos. Fechei uma ideia aqui, ó. Tava sem sono, tirei umas fotos. Não sei se ficaram muito boas, mas eu gostei do resultado. Aí fala, ai, Jéssica, mas eu ainda estou falando das fotos. Sim, mas você também fechou a ideia. Eu tava na madrugada e tirei umas fotos. Aí agora você vai referir-se novamente às fotos. Não sei se ficaram boas, mas eu tentei, sei lá. Não sei se ficaram muito boas, mas eu gostei do resultado. Tenho tentado trazer coisas diferentes aqui. Então, quanto mais você separar suas frases, melhor. Eu geralmente recomendo que você coloque no máximo 3 orações em uma frase só. Geralmente você bota em parzinhos. Aqui, por exemplo, eu separei em parzinhos. Vamos lá. Fiquei sem sono nessa madrugada e resolvi tirar umas fotos. Não sei se ficaram muito boas, mas eu gostei do resultado. Colocar em duplas fica bem conciso, geralmente. Mas tem que ter sentido, tá? A primeira com a segunda. Não adianta vocês separando aleatoriamente. Aí, no final, o que vocês acharam? Com interrogação, né, galera? Enfim, dá uma exercitada nisso, dá uma olhada nos textos que você já escreveu, que eu aposto que você deve estar trocando muitos pontos finais por vírgula. E antes de encerrar o vídeo, vamos falar do que eu tinha prometido do começo, que é o ponto e vírgula, a mistura do ponto e da vírgula, já que você anda confundindo os dois, isso talvez possa te ajudar. Ponto e vírgula é a combinação perfeita entre os dois sinais de pontuação mais usados. O ponto é o fim, a vírgula é a continuidade, e o ponto e vírgula é exatamente o meio termo. Quando você quase já fechou a ideia, mas ainda tem alguma coisinha para acrescentar, geralmente é uma boa oportunidade para usar ponto e vírgula. É muito bom nos textos corridos, ajuda a organizar as ideias, até mesmo em redação do Enem e principalmente nos livros, eu adoro usar esse sinal de pontuação. PS, sinceramente não recomendo que você utilize isso nas suas redes sociais, porque as pessoas vão ficar, nossa, eu tô usando ponto e vírgula? Quem usa ponto e vírgula? Então, eu uso. E você também pode usar. Bom, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo provavelmente ficou mais longo do que o normal, mas eu não queria
dividir a pontuação em vários vídeos pra pessoa ficar perdida, não. Quis matar logo de uma vez, vamos entender logo quais são os sinais de pontuação. Então, fiz esse vídeo um pouquinho mais longo. Quer dizer, eu não sei, com o corte eu não sei quanto tempo ele ficou, mas deve ter ficado meio longo, né? E agora eu quero deixar um desafio pra você. Quero que você reveja sua pontuação. Provavelmente assistindo o vídeo você já reparou aí alguma coisa que você pode melhorar, que você vai ter que mudar e tal. Então eu quero que você conte aqui nos comentários qual é o novo hábito de pontuação que você vai começar a exercitar na sua vida, que você vai começar a prestar mais atenção nas coisas que você escrever. E foi essa a dica de hoje. Até o próximo vídeo.